Bem, nós vamos conversar agora com a professora doutora Edna Maria Araújo, da UFES, autora de um importante trabalho de pesquisa sobre as implicações da Covid-19 na comunidade afrodescendente. Doutora, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no programa Conexão Chapada. Olha, eu saúdo a todos e agradeço pelo contato e eu gostaria inicialmente de esclarecer que nós não fizemos uma pesquisa agora, nesse momento da Covid-19, mas nós já viemos fazendo pesquisas, inclusive trabalhamos com a linha de pesquisa que é a saúde da população negra no núcleo de estudos, é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, que é denominado NUDES, na Universidade Estadual de Feira de Santana, de onde nós temos várias parcerias com várias outras universidades, inclusive com a Universidade de Chapel Hill, da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. E a gente vem trabalhando, vem estudando toda a trajetória da população negra, mas não somente a população negra, assim como outras populações que estão em situação de vulnerabilidade, como população cigana, população LGBT e várias, população privada de liberdade, população quilombola e várias outras populações em situação de vulnerabilidade. Então, nós já sabíamos e nós já sabemos que uma pandemia como a Covid-19 terá um impacto maior justamente para essas populações que estão em situação de vulnerabilidade no nosso país. O Brasil é um país dos mais desiguais do mundo em termos da distribuição de renda. Então, nós temos uma grande concentração de renda no país. Isso significa que 1% da população mais rica do Brasil detém em torno de 28,3% de toda a renda nacional. Quando a gente pega isso para 10% dos mais ricos, nós temos, segundo as Nações Unidas, que 41,9% da renda do Brasil está concentrada nas mãos dos 10% mais ricos do país. Então, isso faz levar as populações a termos desigualdades, né, entre os vários segmentos populacionais, e ainda, atrelado a essa concentração de renda, nós temos a questão do racismo estrutural, o racismo que foi sendo estruturado desde quando houve a abolição da escravatura, que nós sabemos que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e só fez isso por conta de sanções econômicas de outros países, porque senão poderia ter se perdurado por mais tempo a escravidão no Brasil. E desde aquela época, o racismo vem se estruturando porque não foram criadas políticas públicas para dar cidadania, para permitir que a população negra tivesse acesso à cidadania, tivesse acesso ao emprego, tivesse acesso à moradia e à educação. Pelo contrário, nós sabemos que foram criadas algumas políticas, algumas leis no Brasil naquela época para colocar a população negra à margem. Uma dessas leis foi a lei que proibia os negros e também os leprosos de frequentarem a escola. Então, é por isso que hoje nós temos 12,3 milhões de pessoas vivendo em favelas, e as condições de moradia em uma favela em nada favorecem ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Professora, diante desse estudo, dessas pesquisas que vêm sendo realizadas pela senhora, quais são as doenças mais comuns acometidas na população negra? Nós temos várias doenças que se agravam mais na população negra justamente pela falta de acesso
pela falta de condições, inclusive econômicas, para o tratamento, falta de acesso aos serviços de saúde, falta de acesso ao tratamento adequado, da informação, porque nós temos uma boa parcela da população negra que, por exemplo, tem hipertensão, tem diabetes e não tem acesso, por exemplo, à informação que é veiculada na internet, mas não sabe ler, porque temos uma das mazelas, inclusive, um dos legados que o racismo que foi estruturado ao longo desses anos, é justamente o impedimento da população negra à escolaridade, né, a ter um nível de conhecimento maior. Então, temos muitas pessoas, temos uma prevalência grande de pessoas negras que têm hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas para as quais eles não têm a informação suficiente ou não têm a condição socioeconômica de comprar toda a medicação, não têm acesso de qualidade nos serviços de saúde. Muitas vezes essas pessoas são discriminadas, são mal atendidas, e isso só tem impacto agora diante da pandemia, porque nós também já sabemos que tem algumas doenças crônicas que agravam o quadro de quem adquire a Covid-19, quem é infectado pelo coronavírus. Então, as doenças, a insuficiência renal crônica, a própria obesidade, que é um fator para a mortalidade de muitos jovens. Inclusive, nós estamos vendo que aqui no Brasil está tendo um diferencial da infecção pelo coronavírus para determinar a morte de pessoas jovens. E essas pessoas jovens que têm morrido por estarem infectadas com o coronavírus, muitas delas são porque têm como condição de base a obesidade. Então, muitos jovens estão morrendo porque têm a obesidade, tá? Várias outras doenças, o HIV, as pessoas que estão em tratamento de HIV, AIDS, as pessoas que estão em tratamento de câncer, ou mesmo que já saíram do tratamento, mas que estão com a imunidade baixa, as pessoas que têm doença falciforme, por exemplo, que é outra doença que é prevalente na população negra. Então, tudo isso se reúne como fatores que podem levar ao agravamento do quadro de uma pessoa que venha a ter a infecção pelo coronavírus e que pode levar à morte. Ainda temos mais um complicador, que nós todos sabemos que o Brasil e a maioria dos países do mundo não estão preparados para lidar, não tem estrutura hospitalar de trabalhadores de saúde, de servidores da saúde suficiente para dar conta de atender todos aqueles que têm a forma grave da doença. Então, é a doença que exige que tenha respiradores, que tenha UTI, e ainda exige que os profissionais estejam bem habilitados para fazer, por exemplo, a intubação daquelas que necessitam de intubação, porque é uma intubação que, segundo os especialistas têm falado, é uma intubação diferenciada do que se faz comumente. Inclusive, tem já estatísticas mostrando que muitas pessoas que têm morrido na hora da intubação ou na hora da extubação, ou seja, na hora de colocação da cânula para poder introduzir o oxigênio para dentro dos pulmões, ou quando essa cânula é retirada, entendeu? Então, é uma doença muito grave. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já falou que ela é 10 vezes mais letal do que o H1N1 pela quantidade de mortes que já provocou.
E, infelizmente, em nosso país, nós estamos vendo que as pessoas não estão levando tão a sério. E isso já começa do nosso representante político maior. Bom, para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com a doutora Edna Maria Araújo, professora da UFES e autora de uma importante pesquisa a respeito das implicações da Covid-19 na comunidade negra. Professora, qual será o resultado positivo desse estudo? Ou seja, de que forma essa pesquisa pode ajudar a combater a situação de vulnerabilidade da comunidade afrodescendente? Olha, a longo prazo, eu acho que essa pandemia veio nos dar uma lição de como nós devemos fazer um novo pacto social em nosso país para diminuir as desigualdades, não é? Porque num momento como esse, não é interessante para a sociedade ter pessoas em condição de desvantagem, com mais vulnerabilidade, com maior exposição à doença, porque se essas pessoas que estão em maior vulnerabilidade adoecem, elas vão estar circulando também nessa mesma sociedade, que pode levar outras que são bem afortunadas, que são de classe média ou classe alta, a contrair a doença, né? Então, a longo prazo, nós temos que pensar não somente o Estado, né, mas também a sociedade como um todo, de formas de desconstruir o racismo, as desigualdades devido ao racismo, que vem sendo estruturado ao longo do tempo, e também rever a questão da distribuição de renda. E, a curto prazo, eu vejo que é preciso, e é o que todos os especialistas têm apontado, é de procurar se proteger ao máximo aqueles que têm menos condições de se defender. Então, por exemplo, a população em situação de rua, essa população deve ser dada a ela as condições necessárias para que ela se proteja, elas se protejam de vir a contrair a doença. Não é? A população privada de liberdade, seria interessante que as pessoas que estão no poder e que são da justiça visse a possibilidade de dispensar para suas residências aquelas pessoas que estão presas e que não cometeram crimes hediondos e que possam se proteger para diminuir a aglomeração que existe nos nossos presídios, como você bem sabe, como todos nós sabemos, né? Então, para cada grupo, por exemplo, a população indígena, nós já vimos que já aumentaram as mortes, dentro de uma semana já morreram muitos indígenas. E essa doença pode levar até a extinção de determinadas etnias, né, indígenas, pela condição que os indígenas vivem. Então, nesse momento, era para estar tirando garimpeiros, essas pessoas que estão querendo explorar, tomar as terras dos índios, era para impedir essas pessoas de se aproximarem, porque os índios vivem isolados. Mas por que eles estão adquirindo essa doença? É porque tem pessoas, né, que estão indo contaminá-los de alguma forma. Então, é essa proteção que tem que ser feita, e como são vidas humanas, não se pode ter nenhuma preocupação com o gasto que vai se ter para isso, né? Nós temos sabido que países africanos, como por exemplo Angola, é um país que até o momento só teve duas mortes. E qual é, então, a mágica de um país africano ter somente até agora 2 mortes? Porque o governo tomou providência de isolar as pessoas. Então, por exemplo, em um condomínio, se uma pessoa, se foi detectada um vírus em uma pessoa, todo aquele condomínio fica isolado e todo o condomínio fica em quarentena, tá?
Então, isso está evitando o espalhamento da doença e a Angola está dando uma lição para todos nós. Nós sabemos que países como a Alemanha, por exemplo, que também tomou medidas de precaução, de prevenção, tem um reduzido número de casos em relação à Itália, à Espanha, por exemplo, mas nós não esperávamos ter um exemplo tão bom como estamos tendo com a Angola, por exemplo. Doutora, nós queremos agradecer a sua participação hoje aqui com a gente e nos colocar sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, eu é que agradeço pela oportunidade e estou à disposição. E na hora que vocês precisarem, eu estou totalmente à disposição, tá bom?